8 em cada 10 brasileiros acredita que existe racismo no Brasil. E você? Eu pergunto aí também ao jornalista Francisco Artem e a Suzana Vasconcelos, que a partir de agora está aqui com a gente no Rotativa no Ar. Ok, Biagione. Tem outras notícias aqui para nossa edição de hoje, né? Mais Sim. Um capotamento na estrada de Poços de Caldas. Um morto. Mais um caminhão. Caminhão. E também um morto, mais um, também aqui na região, em São José do Rio Pardo, um acidente com vítima fatal. Acidentes fatais nas rodovias, então, portanto, da região. Mulher surta e deixa prejuízo de R$5 mil em um hospital. Nós falávamos sobre isso ontem. Chegaram aí a somatizar aí toda a quebradeira, e o valor, o prejuízo é de R$5 mil. Tá certo. Suzana, alguma observação? Interessantíssimo aqui, ó. Usuários da Cracolândia, eles estão sendo tratados em Casa Branca. Aqui em Casa Branca? Aqui em Casa Branca, muito interessante. É um dos hospitais especializados para drogaditos. Tá certo. Outra notícia aqui é a volta às aulas, né? Volta às aulas no estado de São Paulo, no Brasil, sim. São João também. E época também de aumentar doenças, né? Contato, salas de aula, vacinação. Tem que estar em dia para ajudar na prevenção de doenças. Nós vamos falar também sobre essa notícia daqui a pouco. Tem os estelionatários também, Artem, presos aqui pela polícia de São João da Boa Vista, viu? Tá certo. E a Praça do Santo André, sabe como tá? Como esteve e está nos últimos tempos. Abandonada. Desde a sua primeira participação. Foi a nossa primeira reportagem. Nós fomos ver lá se tinha resolvido. Que nada, praça está abandonada e bastante perigosa, porque tem lá uma situação de muito risco que nós vamos conferir daqui a pouco também. Vamos falar um pouco de turismo também, né? Turismo. Tudo é turismo, tudo pode ser turismo se as pessoas trabalharem. Casa Branca, uma cidade menor que São João, menos recursos, está lançando uma campanha lá fantástica, que foi a história das jabuticabas, e está fazendo aí vários vídeos maravilhosos. Nós mostramos um aqui no programa da Soninha, vamos mostrar um trecho aqui no Rotativo para vocês verem, mas vou fazer também uma reportagem. Você acredita que pão com ovo frito pode virar turismo? Eu fui lá no local que me falaram que estava virando pão com ovo frito? Mesmo? Pão com ovo frito. Que delícia, deve ser muito bom. Mas imagina, pão com ovo frito é um apelo turístico. Apelo turístico. Assim como no mercado de São Paulo, que tem o sanduíche da mortadela. Sim. Bragança Paulista tem a linguiça. Linguiça de Bragança é maravilhosa. Casa Branca, jabuticaba. Que mais nós temos aí que vocês lembram? Batata, inclusive com festa, né? Torresmo em São Sebastião da Grama, não é na Grama que está um torresmo está trazendo aí... levando muito turismo lá, tá famoso um torresmo que tem lá. Eu não fui lá ainda comer torresmo não, mas a Grama tá tendo turismo que eu sei porque vem políticos, né? Principalmente quando eu tinha mais contato com políticos, quando eu fazia parte dessa raça, né? Você participava desses eventos. O vice-presidente Alckmin veio aqui na região, eu lembro que ele falou, eu estava aqui quando ele veio como governador, eu tive com ele porque eu era reitor da Unify e nós estávamos pleiteando lá a Casa da Agricultura, que por sinal ele deu, mas não... até hoje está parado aquilo, e eles iam comer torresmo de São Sebastião da Grama. Aqui nós temos nosso sorvete de macaúba. Que não, então, mas talvez aí você já está dando sugestões do que poderíamos explorar para tornar turismo. Então, às vezes, algo tão simples como um pão com ovo, um torresmo, uma jabuticaba ou seus produtos derivados da jabuticaba pode se tornar turismo, pode atrair muito turismo. Sorvete de macaúba é um forte apelo, poderia ser realmente melhor usado, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco dentro do Rotativo no Ar. Mas, Biagione, suas notícias lá, vamos conferir. Eu vou começar pelos gravíssimos acidentes envolvendo aí
caminhoneiros, motoristas, o pessoal, como eles dizem, da rodagem, né, que tanto às vezes sofrem trabalhando pelas estradas do Brasil e acabam encontrando a morte a qualquer momento. Nós tivemos aqui em uma estrada de Poços de Caldas mais um acidente com mais uma morte de um caminhoneiro, 42 anos. Acidente é na BR-459, entre Poços de Caldas e Senador José Bento. De acordo com as informações aí da Polícia Rodoviária Federal, a vítima conduziu o caminhão carregado com batatas. As placas de Cachoeiro do Itapemirim, ele veio lá de Espírito Santo. Estão aí as imagens, olha as condições, o caminhão está realmente de ponta cabeça. Né? Não tem como sobreviver mesmo, né, Bejano? Imaginar que ele estava aí nessa cabine. As imagens aí para os amigos da Connect TV, da Rede Piratininga de Comunicação, pelo aplicativo também. Os amigos da 970 AM, fica sabendo, nós estamos mostrando aqui imagens, né, para os demais que acompanham. É impressionante mesmo, hein? Foi um capotamento violento. Deve ter rodado mais de uma vez, né, Bejone? Sim. As imagens aí. Agora eles estão investigando para ver que circunstâncias levaram ao acidente. Ontem nós dávamos uma outra fatalidade em que o caminhoneiro conseguiu capotar o seu caminhão e acabou também, da mesma forma que esse aí, morrendo dentro da cabine, preso às ferragens. Então, tanto aquele quanto esse, eles buscam aí, as autoridades apuram as circunstâncias que levaram a esse acidente. Um outro acidente com vítima fatal, próximo a São José do Rio Pardo. Grave acidente, registrado no início da noite de ontem, rodovia SP-207, próximo à divisa dos municípios de São José do Rio Pardo e São Sebastião da Grama. Nós falávamos agora de São Sebastião da Grama. Também, eis as condições em que ficou o carro onde o condutor perdeu a vida. Seguia sentido São José do Rio Pardo e capotou, né, quando dirigia próximo à entrada da fazenda Santa Maria da Torre. SAMU, Corpo de Bombeiros, estiveram no local, mas infelizmente o motorista já tinha perdido a vida. Impressionante a imagem também mostrada aí pela Connect TV, pela Rede Piratininga, através aí da pesquisa do nosso Rodrigo, que aqui está sempre trabalhando conosco aí. Não sei, quero crer que aquela imagem ali do lado não seja a vítima, né? Deve ser. Mas impressionante também, não teria como salvar de um acidente, não. Muito triste, muito triste. Nossa região está batendo um recorde, hein, Beira? Todo dia você traz notícia de um acidente, de uma tragédia. Sim. Eu acho que se fizer um levantamento, nós somos aqui um dos campeões. Essa região está muito... Muito acidente nos últimos tempos, um atrás do outro, todos eles bastante trágicos, enfim. Muito triste isso. A gente vê as pistas, né, as rodovias aqui do sul de Minas Gerais tão precárias às vezes, né, tão mão única. Às vezes você está sendo muito bonzinho. E nós temos aqui essas rodovias, pista dupla. Na pista dupla a gente vê acidente direto. Pois isso que eu também não consigo entender, né? Eu até entendo lá aquela pista você falou do Senador Bento lá, eu não sei se vocês sabem, eu comecei como professor universitário em Pouso Alegre. Dei há muito tempo aula lá em Pouso Alegre, na Univas. Tenho muita saudade lá e deixei muitos amigos. Sofreu muito naquelas rodovias? Um dos problemas que eu tinha era com relação à estrada. Né? O que eu fiz eu abandonar lá a Universidade Univas foi porque eu tinha que ir toda semana de São João para lá. E era um problema, uma dificuldade. As estradas ali, historicamente, sempre foram muito ruins, Beijone, e eu não consegui entender por quê. Porque nesse período... o que acontece? Por que eu nunca entendi por quê? Você vai dizer, porque a estrada está mal conservada, está mal rodada, tudo bem, mas várias vezes arruma, deixa tudo arrumadinho, um brinco, mas passa um tempo, fica ruim de novo. As estradas de Minas Gerais parece que são ruins por natureza, não dá para entender. Ou é um serviço mal feito, ou são estradas mal conservadas, enfim, ruim por natureza, porque de tempo em tempo
que essas estradas estão em condições precaríssimas e acidentes muitos, um atrás do outro. Ali nesse local aí do caminhão que mostrou é quando começa a serra para descer lá Pouso Alegre. É terrível ali, é um lugar perigoso. Eu já me vi, inclusive, várias vezes, quando ali lecionava, em situação de morte, de risco, né? E muitas vezes por imprudência minha, talvez, falta de cuidado, sempre, né? Às vezes a gente dá bobeira, mas muitas vezes não, né? E a questão do motorista de caminhão, perceba, sempre motorista de caminhão. E a gente já viu, falamos recentemente das condições aí do tráfego das estradas e também da saúde desses motoristas, né? Olha as condições aí, a estrada de Poços para Pouso Alegre. E aliás, tem muitos sanjonenses, tem muitos jovens, porque muitos jovens estudam ali naquela região, em Pouso Alegre, em Alfenas. Então, eles passam muitos sanjonenses passam por ali, né? A situação é muita precariedade, muito abandono. Não dá para entender. É demais. Já há muitos anos atrás, histórica, a estrada, por exemplo, de Poços de Caldas. Quantos amigos a gente não perdeu naquelas curvas, enfim, situações já de mais de 20 anos atrás. Então é histórico, não só São João Poços de Caldas, como outras, como você citou aí, estradas de Minas, né? Jacutinga, uma tristeza para chegar lá, enfim. E esses acidentes são previsíveis, porque é muito, muito, muito precária a situação das rodovias de Minas Gerais. Pois é. Bom, mas também, né, viajou tem noticiado aí acidentes em rodovias de pista dupla. Sim, pista dupla, bem cuidadas. Às vezes em plena tarde, sem movimento nenhum. É a velocidade, né? Ou outras coisas mais, né? Da velocidade. Olha essa rodovia. Que beleza. Isso? É Minas? Não tem nem como correr. Não tem nem como correr. Poços de Caldas. Você acaba com o carro se você correr numa... Aí fica, então... Faz parte da cultura mineira, manter as suas estradas muito ruins, né? Mais uma prova de que é a velocidade, né? Como é que você corre numa rodovia dessa? Então não tem como... É difícil, você vai encontrar acidente quando um ou outro resolve arriscar, correr e acaba acontecendo um acidente. Eu atribuo também muito ao estresse que nós vivemos em Beijone. O pessoal tem trabalhado muito, mais na época de crise, a pessoa sempre exagera um pouco mais. E pega uma pista esburacada dessa, aí dá mais estresse ainda, né? Capota mesmo, né? Aí vai trabalhar cansado, tem uns que usam algumas coisinhas aí que não deveria usar para ficar acordado, para ficar energizado. E, né, que aliás eu vi uma pesquisa sobre isso que é impressionante o número de motoristas, de caminhoneiros que usam substâncias químicas para poder ficar acordado e, enfim, uma rotina, uma necessidade de levar o pão para casa, né? Então quer fazer frete, quer chegar rápido, né? Quer cumprir as metas, quer pegar mais uma volta E as estradas brasileiras são muito ruins. Então, o que a gente vê é isso, né? Você falou de Minas, né? Hoje nem tanto, mas vocês vão se lembrar. Antes de termos aqui o pedágio em Águas da Prata, enfim, né? A rodovia ser aí administrada por uma concessionária. Vocês se lembram que quando passava do limite de município, né? De São Paulo para Minas... Na hora você já sentia que não precisava nem da placa. No carro você já enfrentava aqueles buracos pela frente, tudo. A diferença ali era realmente... saltava aos olhos ali a diferença de pistas, né? Bom, mas já que a gente está no sul de Minas, eu quero completar uma informação de ontem, Artem e Suzana, em relação àquela mulher que surtou no hospital e começou a quebrar todo o equipamento lá. As novidades são as seguintes, está aí as fotos, né, de parte do que ela conseguiu fazer. A Secretaria Municipal de Saúde se pronunciou hoje a respeito do caso envolvendo essa mulher que quebrou aí equipamentos do Hospital Margarita Morales. É essa que está de rosa aí, a calça rosa? Isso, em Poços de Caldas. Segundo a Secretaria, o prejuízo causado foi em torno de R$5 mil. Em nota, a pasta informou que a mulher de 22 anos derrubou aí os aparelhos no chão
e ainda pisoteou no equipamento. E depois saiu da unidade. Quando a polícia chegou, ela já havia fugido, né? E só para lembrar, ela teve aí um ataque de fúria quando perguntou da ambulância se ia ter ambulância para levar ela para casa ou não. Ela, inclusive, estava passando pelo atendimento médico, estava sendo medicada quando soube que não poderia voltar de ambulância. Então ela acabou resolveu tendo esse explodir surto. aí, fazer um barulhão lá, né? E Se aí... a moda pega, hein? Dá medo da moda chegar até São João da Boa Vista aqui. Nós não vamos ter nenhum aparelho em dia aqui. Vai ser muito complicado. Se cada situação não atendida, casos aí que a gente tem dia a dias que estamos cobrando, né, esperando uma resposta. Enfim. Mas se ela tem energia, força para quebrar esse equipamento, deve ter tido energia e força para resistir, por que ela quer ambulância? Né? Vai a pé. Certo? Não me pareceu nenhuma coitada, não me pareceu que ela esteja, não quero julgar aqui, a gente não sabe os fatos, mas é óbvio que ela não tem razão, né? Seja qual for o motivo, apelar para isso, mas não me parece uma coitadinha não, que não foi atendida, que passou, parece, enfim, vai lá, vai entender, alguém que surtou, alguém que é mal-humorado com a vida mesmo, não dá para entender. Tá, uma última notícia policial, eu faço questão de passar, porque ela foi veiculada aqui no Rotativa, acho que no ano passado, eu vou ver aqui direitinho, a data vai aparecer, em relação a um acusado de homicídio e tentativa de homicídio, aliás, 2 tentativas de homicídio, né? Que foi condenado em Poços de Caldas a 25 anos de prisão, regime fechado. Ele é acusado de ter matado um homem e tentar matar outras 2 pessoas em um baile funk. Eis aí a figura. Março de 2020, isso. O julgamento, olha, de 2020 para hoje, hein? Ontem foi quando saiu a sentença. O julgamento aconteceu no Fórum da Cidade e Walter Jones Domingos, conhecido como Joninha, foi então condenado a 15 anos de reclusão pela morte de Diogo Teixeira Ferreira, 32 anos, e teve aí mais 10 anos de prisão adicionados à pena por tentar matar outros 2 homens. A denúncia aponta que o réu participava de um baile funk na Avenida Lisboa, Jardim Europa, quando se desentendeu com Diogo após ter derramado cerveja no carro dele. Os 2 discutiram e Joninha então sacou uma arma e matou o Diogo, ferindo ainda outros 3 homens. O réu foi acusado de homicídio, 3 tentativas de homicídio, todas qualificadas, mas foi absolvido de uma das tentativas. Inicialmente acreditava-se que o crime pudesse ter motivação passional, já que a vítima estaria se relacionando com a ex do autor. Mas a polícia concluiu que naquele momento o crime foi motivado sim, porque ele derramou cerveja no veículo. Tá vendo? Aquilo que nós comentávamos aqui outro dia, o perigo de se ter uma arma ali no carro, né? Uma briga, uma discussão e acaba causando a tragédia. Tá certo. Impressionante. Isso. Que é isso? Casa Branca também, antes do Alexandre concluir, né? A gente estava vendo aí que Casa Branca está recebendo aí usuários da Cracolândia de São Paulo. Pois então, assim, tem usuários de crack lá no centro da cidade, o local chamado Cracolândia, eles estão internados aqui no Centro de Reabilitação de Casa Branca. Assim, os dependentes químicos, eles são abordados por vários agentes de saúde nas ruas da capital. Então, a gente tem visto isso acontecer. Lá na capital paulista, eles são abordados. E aqueles que aceitam o tratamento são enviados para um centro especializado e fazem uma triagem, né? Num centro de triagem, e no qual os pacientes são direcionados às instituições aí. Uma delas é o Centro de Reabilitação de Casa Branca. Que nós estamos vendo aqui a imagem pela Conect TV, pela Rede Piratininga de Comunicação, pela Rede Piratininga Instagram e Facebook, né? Casa Branca que tem o Centro de Reabilitação Cocais? Sim, tem o Cocais que é o depois, que é aquele bem mais antigo. Esse daí é o mais atual. Não é uma internação compulsória. Se a pessoa está buscando tratamento... Esse é do lado do presídio.
Esse é do lado do presídio. Diz que ele Sim. quer sair do mundo das drogas e, como um hospital especializado em saúde mental, damos apoio a esses usuários, né? Atualmente, eles estão lá em Casa Branca, uma boa parte deles. Tem quartos, tem os leitos e são tratadas de forma bem humanizada, com um itinerário cheio de atividades, enfim. Eles ficam internados por 90 dias. Elas passam pela desintoxicação, pela abstinência, num momento bem difícil, né, esse da abstinência. Mas são acompanhados por médicos psiquiátricos, clínicos, psicólogos e dentistas, entre outras profissões. E fazem oficinas terapêuticas, que é bastante interessante. E são 6 refeições diárias, né? Tá certo. Tem Mas- uma quadra lá bem poliesportiva, Correto. academia. Mas por que Casa Branca será tão longe? Vem de São Paulo? Não, tem outros centros. É que vários agentes vão oferecendo quais são os centros de reabilitação Sim, mas- que ele pode ir. Poxa, a gente tem tantos problemas aqui, a gente tem tanta jovens usuários, nós temos jovens pedindo espaço para se internar. Tem uma menina, inclusive, está aqui desesperadamente pedindo. E se a gente fosse contar todos os dramas que a gente... Até porque que a gente recebe todos os dias, que a gente tenta ajudar, e até porque o ensinamento cristão, né? Uma mão faz, a outra esconde. Mas, assim, eu fico pensando nisso. Tudo bem, eu acho que o pessoal da Cracolândia, essa solução, tem que dar uma chance para eles mesmo. Mas- Todo mundo que está nesse mundo que queira ter uma chance, uma oportunidade, a gente deve logo encaminhar, ajudar e tal. Mas nós temos muitos problemas aqui na nossa região. Nós temos muitos dependentes aqui na nossa região. Nós temos meninas, muitas meninas. É dramático se for menino também, mas eu acho que menina é um pouco mais dramática, né, ser dependente do que o menino, porque é mais frágil, está mais sujeita a assédio, enfim. Infelizmente, mulher sofre mais do que homem mesmo. Sofre mais bastante. nessas condições aí. Mas atualmente são 13 pacientes que estão em Casa Branca da Cracolândia. Se você quiser, eu dou o nome de 50 dependentes aqui, da região. Mas que não querem. Estão pedindo. Né? Não, tem gente pedindo, sim. Tem gente que quer, mas não tem espaço, não tem lugar, não tem como internar. Internações estão tá difícil, né? Que, aliás, é uma das grandes falhas de São João da Boa Vista, né? Você tem aqui Pinhal, que tem hospital psiquiátrico, você tem Itapira nem fala. Nem se fala, São né? João não tem. Mogi também tem. São João não tem, é uma coisa impressionante. A cidade que lidera a região, a cidade que está atraindo mais gente da região, né? Nós não temos esse hospital e também não tem agora essas casas de tratamentos que poderíamos ter mais apoio a esse pessoal que voluntariamente estão fazendo aquilo que era obrigação do Estado fazer, né? Aquilo que é obrigação eles estão fazendo, estão tentando aí suprir essa lacuna que o Estado deixa. E aonde o Estado deixa, o crime avança, a Cracolândias, a droga, o crime organizado, eles vão se infiltrando. A Cracolândia, diga-se de passagem, é um problema sem solução. É um exemplo típico de onde o Estado deixou de atuar. A última tentativa foi tirar o problema de um lugar e passar para outro. Mas aí os moradores da outra região para onde ia a Cracolândia fizeram lá um abaixo-assinado com milhares de assinaturas e tal, e o prefeito de São Paulo teve que voltar atrás e manter onde está. Então é um problema sem solução, né? Ninguém quer, né? Ninguém quer o problema para si, né? E aí a gente vê que esse problema eles vão distribuindo para o interior do Estado. Não queremos aqui também plantar nenhum tipo de preconceito, pelo amor de Deus, ou de negar aí uma ajuda. Eu acho que é muito bonito ajudar o imigrante, ajudar aquele que precisa. Eu acho muito bonito, mas acho também muito bonito, e mais do que bonito, você ajudar aqueles que estão próximos de você. Você não consegue ajudar os que estão próximos, né? Então você vai ajudar os que estão muito longe. Não sei, eu acho assim, a gente deve começar ajudando primeiro a família. Existe um centro de reabilitação em São Paulo, muito famoso inclusive. Se eu não me engano o nome, não sei se é o Juqueri, em São Paulo.
É um centro de reabilitação? Sim, Juqueri é um centro. Juqueri, não é? É, bem antigo. Pois é, então. Vem trazer aqui em Casa Branca. E lá não, tem vários outros lá, quantos centenas? E aí os nossos aqui ficam sem prejudicados, vagas. né? Mas na realidade é uma escolha. Os É, agentes pode chegam, ser, de repente mora aqui, da pode família ser que tá o que aqui. esteja acontecendo é o seguinte: estão distribuindo, já que só lá não dá conta do recado. Distribuíram lá outrora o crime. Mas aí né? é distribuir. É que nós comentamos naquele dia aqui, né? Distribuir o crime. Aí é distribuir tudo, né? Eu atribuo essa distribuição do crime à propagação do PCC. Você não tinha PCC no interior, você não tinha o crime organizado no interior. Quando acabou com o Carandiru, que todo mundo aplaudiu, acabou com o Carandiru, tá bom, acabou com o Carandiru, mas e aí, o que você fez? Você destruiu lá o Carandiru, mas tá bom, o que você fez? Você espalhou os presos para tudo o interior. Resultado, o crime organizado que se entrava ali no Carandiru se espalhou para o estado todo e você foi crescendo o crime organizado, a facção, e eles acabaram tendo uma projeção, o tamanho que eles têm hoje e que a gente não consegue nem mensurar. Todo lugar que você vai, você fala, olha, tem aqui crime organizado. Você fala, mas não é possível, né? Às vezes você olha o local tão pacífico, tão tranquilo, fala, tem crime organizado aqui. Tem adeptos do crime organizado. O crime organizado está atraindo muito, principalmente, jovens. É um problema sério. Sério, hoje eu estive pela manhã lá no bairro Santo Antônio, estive bem lá a gente fala bairro Santo Antônio, né? Mas lá no fundão do Santo Antônio, como a gente costuma falar, né? A gente conversa com as pessoas, a gente tem amigos lá que nos informam da situação que está lá, principalmente a questão do consumo de drogas, do tráfico e tudo mais. É algo crescente. Também mais um exemplo aqui de onde o Estado não opera, né? Você tem lá um trabalho maravilhoso que as igrejas fazem, em especial a igreja do Padre Alexandre. O Padre Alexandre é um brigador, né? Ele luta, ele tenta, ele ajuda, né? Mas sozinho, sem apoio, é difícil as pessoas conseguir algum êxito, né? O inimigo é muito forte, é muito poderoso. Eles enfrentam corajosamente, arriscando a vida, arriscando a reputação, porque uma das maneiras de você acabar com uma pessoa é você atacar a reputação dela, né? Mas se também ninguém resistisse, como é que seria? Se com resistência está ruim, com resistência está avançando, imagina se todo mundo entregar a rapadura, como se costuma falar, né? Se todo mundo entregar aí, como é que faz? Aí que eles vão surfar na onda, né? Para usar a gíria aí. Então ainda bem que tem quem resista. Nosso aplauso, nosso apoio e nosso muito obrigado, porque o Estado falha. Lá tinha que ter muitas escolas, muitas atividades esportivas, lá tinha que ter assistente social permanentemente e muitos assistentes sociais, lá tinha que ter encaminhamento de emprego, lá os jovens teriam que ter oportunidades de emprego, de outros caminhos que não fosse o caminho da droga. Porque aí você vai conversando, você vai vendo, você vai entrando aí nas questões das famílias, você vai entendendo o quadro social como ele é. E eu digo assim, muita gente se choca quando a gente diz, muitos estão nessa vida por falta de oportunidade, não é? Por falta de perspectiva de vida. Nós vivemos numa sociedade que não tem perspectiva de vida. Hoje é muito difícil ser jovem, viu, Suzana e Biajone? Muito mesmo. Não tem emprego? Não tem emprego. Antigamente nós nascemos, crescemos e vivemos numa cultura assim, depende de você. Se você estudar, se você esforçar, se você se dedicar, se você for disciplinado, você vence. Hoje, se você for tudo isso, tem uma outra questão, vai depender de sorte também. Porque a situação hoje é tão caótica, da economia e da perspectiva. O jovem olha para o lado, ele não vê perspectiva, ele não sente confortável. Profissões que eram tidas, né, como um futuro próspero, né? A gente tem aí hoje em São João da Boa Vista aí, formados, né, nas mais diferentes áreas, vocês possam imaginar aí, com
centenas, né, de profissionais trabalhando naquele setor que antigamente era um ou outro. Vocês podem até escolher o que vocês querem salientar aí, né? Um dentista, um médico, né? Hoje você tem aí vários e cada vez mais profissionais estão se formando nessas áreas, o que antes era um privilégio, né? Você poder se formar nessa área e certeza absoluta de sucesso financeiro, principalmente, né? Hoje a gente já não tem mais da insegurança, né? Da intranquilidade. E eu descobri que é o Hospital Psiquiátrico do Juqueri e Manicômio Judiciário. Ah, é verdade. É os dois. Então tem aqui, inclusive, a foto dele. Enorme. Nossa. Aquilo é muito tradicional, né? Um dos primeiros locais de... Deve estar lotado, né? Por isso que deve estar chegando para o interior aí, né? Eles devem estar distribuindo, né? Itapira, como a Suzana falou, que o Artem, né? Itapira, Espírito Santo do Pinhal, agora aqui Casa Branca, devem estar sendo distribuídos, né? Que distribuam também a Polícia Militar, a Polícia Civil, os efetivos que tiraram daqui para ir para lá, né? Que distribuam também os recursos. Né? Porque só nos mandam os problemas, não mandam os recursos. Lembro que esse fim do Carandiru, não houve um preparo, porque tudo bem, a sociedade é uma só, a gente tem que acolher, receber, e seria, né, plausível desde que houvesse um preparo quando isso aconteceu. Antes de simplesmente mandar demolir o Carandiru e espalhar os seus presos, que cada município, cada presídio que fosse recebê-los, recebesse assistentes sociais, o município recebesse recursos, recebesse uma compensação para fazê-lo, né? Mas nada disso aconteceu. E foi um espetáculo pirotécnico quando acabou o Carandiru. Eu estava em São Paulo, coincidência, naquele dia. Sim, havia helicópteros, né, a implosão, né, do prédio. A implosão do prédio, sirenes que passavam, transitavam. Era uma coisa impressionante. O povo saía na janela e aplaudia, lógico, estava se livrando do problema. E nós aqui felizes, assim, acho nem imaginando, o problema está vindo para nós resolver. Sem o dinheiro para resolver, sem uma estrutura para resolver, né? Sem uma condição financeira, sem um preparo, pelo menos um preparo. Olha, vocês vão receber, se a sociedade tem que estar preparada, a cidade tem que estar preparada, vamos criar os mecanismos também de proteção. Nada disso aconteceu. Jogou o problema e deixa, se vire. Então, foi isso que aconteceu, né? É grave o problema. E você vê de uma maneira geral como a situação está hoje, né? Você falou da economia. Economia também, os varejos estão aí, as lojas estão vazias. O comprometimento que se tem de financiamento em bancos, a gente viu aí 2 programas, né? Do Renegocia, enfim. Tá difícil para todo mundo. Não tá fácil, não tem mesmo desemprego. Não tenha dúvida. E você vê essa questão, né, da Cracolândia, que há anos, né, essa situação não se resolve. Situação de população de rua. Agora mesmo, o ministro Alexandre de Moraes deu 120 dias para se apresentar uma política nacional de situação de rua. Na rua aí, né? E realmente em 120 dias já existe uma série de programas, mas olha, teve que um ministro, o STF, decidir e obrigar uma programação. Vamos aguardar, né? Vamos ver se obrigar, canetar, falar sempre é muito fácil. Pois é. E às vezes tem a internet também que atrapalha, né? As redes sociais e tal. Você falou do programa Renegocia, já encontraram 5 golpes na internet, no Google. E o Google foi obrigado a retirar do ar tudo que tenha relação com isso, com pena de pagar por dia 150 mil reais de multa por dia, caso não faça, né? Então nós temos aí a internet, as redes sociais que ainda proliferam com as fake news, causando ainda, né, um dano maior à população que já tem tantos problemas, né? Tá certo. Razão. Mais alguma notícia, Bejane? Na área policial, é interessante dizer aqui, nós tivemos a Polícia Militar atuando aí, aqui no município de Andradas, na área rural, né, 2 homens aí por receptação de gado. Há pouco a gente falava, né, do furto de gado.
em São José do Rio Pardo, Casa Branca, agora aqui Andradas. É um pessoal que está agindo aí. E nessa quarta-feira, 2 deles foram presos. E as equipes receberam as informações aí sobre a possível autoria do furto ocorrido aí no dia 17 de maio deste ano, em Divinolândia. Eles atuavam lá também, né? Os animais eram anunciados aí para venda em um grupo de redes sociais. Aí, ó. Tava lá em um sítio, né? No bairro do Óleo, área rural. Os policiais foram então ao local e conseguiram deter um homem de 40 anos e um de 77 anos. Não aprendeu ainda. Vovô do crime. Um deles... o dia dele foi ontem, então, vovô do crime. Um deles contou que havia adquirido o animal de uma terceira pessoa. Sem mais informações, tá aí, ó. Sem mais informações. Disse apenas que foi abordado em uma estrada de acesso a Poços de Caldas há cerca de 70 dias. Olha como o crime vai, hein? Divinolândia, Poços, São José do Rio Pardo, Casa Branca, Andradas. E aí a dupla foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, bem como produto do crime. Então fica aí, né? O alerta, não só aos produtores rurais, mas também aqueles que fazem a receptação desses animais que, na verdade, são furtados. E acabam aí, como no caso desses 2 aqui, que diziam que receberam o animal, de qualquer forma vão ter que pagar por um crime aí. Ou por terem participado do furto, ou por terem recebido aí o animal, né? Que é a receptação, o crime de receptação, né? Nós estamos aqui com fotos também, com a reportagem nós falamos aqui daqueles estelionatários que foram presos aqui na Grama, estavam presos aqui, vieram para São João da Boa Vista e eles estavam aplicando golpes em todas as cidades aqui da região. Todos eles eram de São Paulo, viu? Eles não eram de São João da Boa Vista ou da nossa região, não. Tá? Eles chegaram aqui no sábado, né? Nós noticiamos aqui, né? Num trabalho aí do 24º BPMI da nossa cidade. Eles só foram pegos porque encontraram com eles uma certa quantia em dinheiro que não seria comum estar no porta-luvas do carro, né? Foram abordados, eles moram nos Jardins Conquista e Augusta, lá na capital de São Paulo. Eles tinham 4 mil reais, né? No veículo, em cédulas diversas, bem como 2 celulares, né? Uma máquina de cartão, aceitavam cartão, né? Para poder praticar o crime deles, né? Também mais R$370, enfim. E durante a averiguação, os policiais fizeram contato com os guardas civis municipais na cidade de Itapiratiba, e os quais estavam com a vítima desse estelionatário. Eles agiam principalmente em cima de idosos, né, que chegavam nas agências bancárias para fazer alguma transação, algum negócio, receber alguma coisa, e eles aplicavam os golpes nesse pessoal. Então aí nós temos agora as imagens desses estelionatários que estão aqui na cadeia de São João da Boa Vista. E estelionato já é 80%, né, dos crimes que a gente já conhece, é a maior quantidade, né, os estelionatários. E esse é o estelionato comum, né? É um dinheiro que ele vai pegar na boca, tal. Fora os estelionatários virtuais. Esses realmente, até na hora de julgamento, eles têm maior pena do que o estelionato comum. Sim, olha, acaba de chegar aqui uma informação que a gente tem que passar, que é o desaparecimento de uma adolescente em Poços. Como acontece coisa em Poços de Caldas, gente? Meu Deus do céu. Emily Cristina Virgílio, 15 anos. Ela desapareceu nesta quarta-feira. Imagens de uma rede de circuito, né? Circuito ali interno, né? Câmeras de segurança mostram aí o momento em que a adolescente se encontra com um rapaz que a espera encostado em um carro. Olha só.
Os dois se cumprimentam, se abraçam e, na sequência, um segundo homem aparece, assume a direção do carro. Emily e o rapaz entram no veículo ocupando o banco traseiro. A família da adolescente registrou o desaparecimento. Segundo a mãe, o rapaz que aparece com Emily, o rapaz que aparece com Emily nas imagens se chama Riquelme e a teria levado para Brasília. Ainda segundo a mãe de Emily, o celular da filha consta como desligado. Em nota aí, a Polícia Civil informa que vem coletando informações sobre os costumes, né, possível itinerário da desaparecida, e o procedimento investigativo segue em tramitação. Quem tiver informações pode ligar. Essa é a garota. Ô Rodrigo, se eu não me engano, tem até a cena aqui do carro onde ela entra e tal. Vamos ver se dá pra gente encontrar. O telefone para contato, caso tenha algumas informações aí para passar, é 0800 2828197. Uma moça bonita, uma menina bonita, né? 15 anos. Menina. Tá aparecendo esses encontros marcados aí pela internet, que o pessoal tá também alertando, né, as famílias a respeito desses crimes, né, que são, embora a gente veja aí que tudo tenha acontecido assim de uma forma mais normal, ninguém foi coagido a entrar no carro, mas vai se saber se for realmente um encontro feito pela internet, até que ponto ela conhece esse rapaz, o outro indivíduo também que assumiu a direção do carro. Agora a polícia vai estar investigando aí para ver se chega a Emily Cristina Virgílio, 15 anos. Tá certo. Beijone, nós temos ainda para falar aqui sobre a volta às aulas e a vacinação, a importância da vacinação nessas voltas à aula, até para prevenir casos de doença. Tem também a questão do racismo. 8 em cada 10 brasileiros, quer dizer, quase o Brasil todo, acredita que exista racismo mesmo no Brasil. Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna com essas e outras informações no Rotativo no Ar, pela Connect TV, pela rede Piratininga de comunicação e pela nossa querida 970 Rádio Piratininga. Vem aí a 47ª Romaria dos Cavaleiros de Santana, em Vargem Grande do Sul. Tradição e fé pelas ruas da cidade. No dia 30 de julho, domingo, saída 10h30 da manhã, na Igreja São Joaquim, em direção à Igreja Matriz de Santana. A partir das 10 horas, Orquestra de Viola Caipira na Rua do Comércio. Venham todos participar desta grande festa. É proibido o consumo de bebida alcoólica durante o trajeto da Romaria. Realização: Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Vargem Grande do Sul. Apoio: Comissão Organizadora. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda.
Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Que tal saborear uma deliciosa comida mineira? No Rancho do Dilino, você e sua família aproveitam o ambiente mais aconchegante de São João da Boa Vista. Você vai se deliciar com as mais saborosas saladas, a maior diversidade de comidas caipiras com receitas tradicionais de dar água na boca e os melhores acompanhamentos para o seu self-service ou marmita. E claro, muitos doces e frutos para dar aquele toque de doçura. Nossa cozinha é moderna e tem os melhores profissionais e equipamentos do mercado. Venha provar a mais tradicional culinária caipira, com aquele gostinho de comida de vó. Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 197. Telefone 3631-1341. Pois é, volta às aulas, vacinação, tudo é destaque aqui no Rotativa e informação para o ouvinte Piratininga. Mas ainda naquela informação em relação à garota que desapareceu em Poços de Caldas, a Emily Cristina Virgílio, nós temos imagens aqui registradas das câmeras de monitoramento de um estacionamento, na verdade, estão aí as imagens, um estacionamento de uma rede aí de fast food famosa, né? Eles resolveram se encontrar lá e tem toda essa... Se você adiantar um pouco, Rodrigo, nós vamos ter uma imagem mais próxima aí. Isso. E também imagens mais nítidas, mais para o final da filmagem, em que mostra o que aconteceu. Como já informado aqui, ela está conversando com um sujeito encostado no carro. De repente, eles entram no banco traseiro do carro e um outro homem assume a direção do veículo e agora a família pede para que a polícia, né, resolva esse mistério, né? Que a menina simplesmente... Aí está o carro, a menina simplesmente desapareceu depois deste momento em que eles pegaram, tá lá ela entrando no carro junto com o rapaz, o outro assumindo lá a direção do veículo. E a família, né, da adolescente aí afirma que conhece o rapaz, o nome dele é Riquelme. Agora, conhece pessoalmente, presencialmente ou virtualmente? Porque aí a coisa começa a se complicar, né? Se ela tinha um amigo não foi enganado virtual... também, né? E é esse Riquelme aí, né, o sujeito, dizem que teria levado a adolescente para Brasília, né? Ainda segundo a mãe de Emily, celular da filha consta como desligado. Então agora a polícia vai estar aí nas investigações, olha lá, estão indo embora. Este é o último momento em que a família viu a Emily saindo aí deste estacionamento de uma famosa rede de fast food em Poços de Caldas. Ok. Vamos conseguir, inclusive, pegar a placa do carro lá. Né? Se pegou a placa, tá mais fácil. Vamos agora dar sucesso nessa investida da polícia. Porque Sim, tem vários elementos aí que pode ajudar. Essa é a garota. Então, quem tiver informações, eu vou repetir o telefone 0800 2828 197, Artem. Ok. Racismo no Brasil. Você acredita que tem racismo no Brasil? Dizem que é o país que não tem racismo
É o país liberal, o país que... Será? Pois então, essa pesquisa está dizendo, ela é bem inédita, ela mostra que 8 em cada 10 brasileiros concordam que o Brasil é um país racista, né? E é uma pesquisa, percepções sobre o racismo no Brasil, ainda tem outros itens, que 80% entendem que pessoas negras e brancas são tratadas de forma diferente pela polícia. Mais de 50% afirmam ter presenciado cenas de racismo e quase que 90% concordam que pessoas pretas são as mais criminalizadas, né? Então, realmente é uma situação bastante complicada. A educação, e está colocada nessa pesquisa que a educação antirracista é a melhor solução para enfrentar esse preconceito ainda no Brasil. É um caminho mais demorado, mas não tem outra saída a não ser pela educação, né? E esse preconceito atravessa a vida dessas pessoas, né? Então, na realidade, quando elas chegam na vida escolar, elas ingressam para isso, eles realmente refletem que esse mau desempenho do aprendizado e a evasão escolar e também a má empregabilidade é resultante disso tudo, né? Então, a ação do poder público é muito importante para implementar essas leis e dedicar o orçamento a favor da igualdade racial. Nada mais cruel, né? Nada mais absurdo do que o racismo, né? Pois então. E tão ruim, tão contundente como o racismo, eu acho que é o preconceito contra a classe social mais pobre. Sim. Contra o trabalhador, contra os mais simples. Né? Existe uma diferença brutal no país em relação ao tratamento que se dá para a classe social menos favorecida. É importante também que a abordagem ao racismo não fique apenas entre as pessoas negras, mas que seja o objetivo de uma sociedade mais saudável, né? Não pode só ficar essa discussão entre eles. Primeira condição, né, da gente saber se a sociedade é boa ou não, é saber como ela trata os seus idosos, suas minorias, né? Quando você trata a minoria, no caso do racismo, nem sei se é minoria, porque grande parcela da nossa população é negra, é parda, né? Uma boa parte, se não a maior, hein? Mas sofre, sem Bastante. dúvida nenhuma, com o racismo. Bom, estamos hoje já voltas às aulas, né? Quem não voltou está voltando aí nos próximos dias. E autoridades orientando que a vacinação em dia ajuda na prevenção das doenças, que tem que tomar mais cuidado agora com a volta às aulas. Vamos conferir a reportagem. Com a chegada do segundo semestre e o retorno às salas de aula, os cuidados com a saúde de crianças e adolescentes precisam ser redobrados. O ambiente escolar pode favorecer a transmissão de muitas doenças, principalmente as respiratórias, por causa do contato próximo entre os alunos. A doutora Alessandra Michelin, infectologista e gerente médica de vacinas da biofarmacêutica GSK, explica que algumas doenças podem ser mais preocupantes, mas são preveníveis. Entre elas estão a influenza, a doença pneumocócica e as meningites. Essas doenças têm transmissão respiratória ou por gotícula, então objetos podem estar contaminados ou mesmo ocorrer a transmissão em contato próximo de pessoa a pessoa. Uma forma fácil de fazer a prevenção dessas doenças, além da lavagem de mãos, limpar objetos, limpar ambiente, manter ambiente ventilado, também é fazer a vacinação. A vacinação é sempre a melhor forma de prevenção. A infectologista afirma ainda que é fundamental que as escolas sejam parceiras nessa missão de checar as vacinas dos alunos e ajudar a manter a carteira em dia. As vacinas importantes para crianças são difteria, tétano, coqueluche, poliomielite, hemófilo, hepatite B. Além disso, nós temos as vacinas pneumocócicas, rotavírus até os 8 meses de idade, as vacinas meningocócicas B e ACWY. Nós também ainda temos a vacina da febre amarela nos 9 meses de idade. No primeiro ano de vida, no final do primeiro ano de vida, a sarampo, cachumba, rubéola e varicela, além da hepatite A. Entre as doenças imunopreveníveis, podemos citar a meningite. Ela pode ser causada por diversos agentes infecciosos, como bactérias, fungos e vírus.
Um dos tipos mais graves da meningite é a meningocócica, que é de origem bacteriana e tem uma incidência maior no inverno. O Ministério da Saúde disponibiliza gratuitamente diversos imunizantes que protegem contra mais de 20 doenças para todos os públicos, desde recém-nascidos até a terceira idade. Na rede privada, também tem vacinas para a imunização de todas as faixas etárias, para complementar o calendário vacinal do Programa Nacional de Imunizações. Esse material foi produzido em parceria com a GSK. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola. 48%. Ok. Outro assunto também que está em pauta, está nos nossos noticiários, todo mundo comenta e fala, e a gente tem falado muito nos últimos dias aqui, é em relação a assédio sexual, a todos os tipos de assédio também, que é outra tragédia dos últimos tempos, né? E uma pesquisa está dizendo aí, Suzana, que 48% das denúncias nas empresas é relacionada a assédio sexual. Assédio sexual seria? Assédio de uma maneira geral. Pode ser assédio moral também, às vezes fala assédio e assédio moral. Mas vamos confirmar a informação, depois a gente fala com mais propriedade. Uma pesquisa realizada pela Iaudit, empresa especializada em canais de denúncia, constatou que 48% das denúncias registradas contra empresas em 2022 foram relacionadas a assédio moral. O estudo analisou quase 6.000 denúncias. O assédio moral consiste em comportamento abusivo, frequente e intencional, cometido por meio de atitudes, gestos e palavras que possam prejudicar a integridade física ou psicológica do trabalhador. A prática pode se manifestar, por exemplo, com insultos ou pressões para cumprir metas, com ameaças de demissão em caso de não cumprimento. Para a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Daniele Olivares, falta gestão para combater o assédio. Ainda fruto de uma falta de gestão voltada ao respeito nas relações interpessoais, aos limites do poder diretivo do empregador, ao respeito pela individualidade daquele trabalhador ou trabalhadora, ao respeito pela diversidade, principalmente em relação às mulheres, que são as principais vítimas da prática do assédio sexual e que sofrem todo tipo de violência moral e psicológica no trabalho ligadas às questões de gênero. Conforme o levantamento, o assédio moral foi o tipo de denúncia mais frequente em todos os setores, enquanto o assédio sexual, ação praticada por um superior que oferece benefícios em troca de favores sexuais, foi relatado em alguns casos, representou 3,14% das denúncias, um aumento de 81% em relação ao ano de 2021, de acordo com a pesquisa. Daniele Olivares pede mais respeito das empresas com os trabalhadores. É preciso que se combata a prática do assédio moral e do assédio sexual, de todo tipo de violência no mundo do trabalho, construindo uma cultura organizacional pautada no respeito mútuo, na equidade de tratamento e na preservação da dignidade das pessoas. Ainda de acordo com a pesquisa, 77% das denúncias contra as empresas em 2022 foram feitas de forma anônima. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira. Que falta de respeito, meu Deus, que loucura, 48% e vários assédios, né? E de uma forma, também você não pode nem dar transparência. É impressionante isso, né? Tem sempre com sigilo, não se declarando, enfim. Mas você não declara, você não fala, como é que se combate? Tem que ter coragem, ir para frente, né? Não pode ser apenas uma vítima passiva, digamos assim. É verdade. Tem que se posicionar, tem que falar, tem que denunciar mesmo, faz parte, né? Ao registrar aqui alguns comentários, Fernandinho Franco Borelli, cumprimentando a todos nós aqui da Rede Piratininga, da Rádio Piratininga, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos, amém, amém, precisamos mesmo de muitas bênçãos, e direcione as nossas autoridades ao caminho para mudar o nosso Brasil, estado e município, tanto na saúde, educação, defesa pública, meio ambiente, etc. Que Deus nos ilumine, não é, Fernando? Todos nós esperamos isso aqui. A Marina Cabeleireira está dizendo aqui para nós, né, que está assustada porque cada vez mais
jovens, até pessoas mais velhas, estão sem medo e confiando em qualquer estranho. Não pensa no perigo. Certamente está se referindo a essa menina que até aqui não sabemos se entrou espontaneamente, se foi enganada. A impressão é que ela entrou espontaneamente, né? Mas 2 pessoas, então a gente não sabe se foi sequestrada, se entrou para dar uma volta e aí houve sequestro, enfim. Vamos esperar que se resolva bem aqui. E a Lurdinha Salustiano Dias, onde não tem preconceito, né? Eu, como negra, já senti na pele. É o comentário dessa nossa amiga aqui. Então, deixamos aqui esse registro, né, dessa nossa amiga. E tem uma outra notícia aqui que eu acho importante, que nós estamos vendo, noticiando aí, o tanto de casos de fakes, de anúncios falsos do Desenrola Brasil. E o governo está determinando agora que se retire todos os anúncios falsos, todos os fakes sobre o Desenrola Brasil, porque está confundindo muito a população mais simples, mais pobre principalmente. Então, por isso que vem aí essa determinação do governo. Vamos conferir a informação. O governo federal determinou que o Google e o Facebook retirem do ar anúncios falsos sobre o programa Desenrola Brasil. A medida foi publicada na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União pela Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom. O órgão integra o Ministério da Justiça e Segurança Pública. De acordo com a decisão, em caso de descumprimento, as empresas poderão ser multadas em R$150 mil por dia. Na semana passada, o Ministério Público abriu um inquérito para investigar sites falsos. Eles seriam criados por criminosos para aplicar golpes usando o nome do programa de renegociação de dívidas. A determinação do governo é de que tanto Google como Facebook terão 48 horas para remover os anúncios. Além disso, a Senacom pediu para que as empresas adotem medidas para que conteúdos fraudulentos não voltem a ser veiculados. Segundo o governo, quem quiser renegociação de dívidas pelo Desenrola Brasil não deve buscar intermediários. O atendimento pode ser feito diretamente no banco onde a dívida existe. O programa atende pessoas com renda de até R$20 mil. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Ok, tá aí essa informação que é importante. O pessoal faz uma coisa para atrapalhar. Todo mundo está pronto. Um espírito de porco, né? Sempre nós vamos encontrar um espírito de porco para criar problema, para dificultar a vida da população. Infelizmente, lamentavelmente. Mas R$150 mil por dia, essa multa é a única forma realmente do Google poder, né? Vai realmente fazer o serviço. Tem que pôr a mão no bolso para poder... multa é a solução. Poder ser mais rápido aí nas decisões. Evidente. Né? Bom, vamos falar de coisa boa, vamos falar de turismo na região e falar também que precisamos de turismo, né? Turismo é uma bela indústria. Turismo é uma indústria que não polui, é uma indústria que traz muito dinheiro. Nós estamos numa região eminentemente turística, não é difícil fazer turismo aqui. Nós temos visto aí na região mesmo cidades que se destacam muito no turismo: São José do Rio Pardo, Espírito Santo do Pinhal. Olha essas imagens belíssimas, nós exibimos essa reportagem hoje no programa Histórias da Minha Cidade com a Soninha. São imagens aqui da cidade de Casa Branca, que tem lançado aí programas turísticos, mas que estão com grande êxito. Mas que delícia essa jabuticaba! Eles estão usando a jabuticaba, né, como um lote para poder atrair turistas. Estão usando a jabuticaba com seus produtos para poder chamar a atenção de alguma forma, porque as cidades do interior como a nossa precisa chamar alguma atenção, precisa ter alguma coisa, uma peculiaridade sua para chamar a atenção, né? Você falou, lembrou, São João poderia fazer uma divulgação do seu sorvete de macaúba que só tem aqui, né? E olha aí, você vê Casa Branca, que é uma cidade com recursos menor do que São João, lançou esse programa, né? Turismo, e está assim, um sucesso absoluto, levando turistas e muito turistas. São José do Rio Pardo, idem, nós vamos depois também trazer alguma coisa que está sendo produzida lá em São José do Rio Pardo, traindo
milhares de turismo ali para o Rio Pardo, né? Porque onde está sendo prefeito vai despoluir agora, conseguiu recursos, verba. Olha o mel, que delícia, na época dessas da jabuticaba. Aí a lindeza da nossa região, né? A nossa região é muito bonita, né? É uma região que tem muitos atrativos. Agora precisa descobrir esses atrativos, né? O europeu faz isso maravilhosamente bem. Às vezes tem uma árvore lá e eles falam, essa árvore tem 10 mil anos, tem 15 mil anos, põe uma plaquinha, cria uma trilha, põe gente para andar nessa trilha, né? E aí cria um apelo turístico muito forte. Turismo você tem que criar apelos, né? A Casa Branca com a sua gastronomia. Esse é famosíssimo, esse chefe de cozinha em Casa Branca, que a região toda prestigia, é impressionante, é um lugar fantástico mesmo. E o trenzinho, o trem que disseram que vinha de Aguaí, São João, Poços de Caldas, fazendo como Jaguariúna, né? Que tem um trem também, esse é bastante interessante, traz mais público, né, para a nossa região aqui. O que você acha, Artem? Sim, sem dúvida. Tem o trem, tem a Revolução de 32, com as suas trincheiras que estão aqui, estão se deteriorando, que é um apelo muito forte. Tem as histórias da nossa cidade que atrai bastante gente. Nós falamos aquelas histórias aquele cão amigo, tal, que poderia atrair muita gente se alguém escrever essa história. Enfim, tudo isso poderia ser turismo, né? Poderia atrair muita gente para a nossa cidade. Olha, para vocês terem uma ideia daquilo que eu falei sobre turismo, como você tem que criar fatos, eu recebi aqui uma informação e fui ver de perto, fui lá em loco para saber se era verdade ou não, né? Que um simples pão com ovo frito estava atraindo milhares de turistas para um lugarejo abandonado, um vilarejo daqueles que parecia muito vilarejo fantasmas, porque havia uma atividade econômica muito intensa nesse vilarejo, que era uma usina de açúcar, a usina de Barbacena, ali na região de Ribeirão Preto, na região de Sertãozinho, numa cidadezinha chamada Pontal, que fica ali próximo. Então, durante muito tempo, ali foi uma usina muito producente e tal, e veio uma outra usina, acabou comprando aquela, e a vila, que se não me engano chama Walter Becker, acabou abandonada, uma vila fantasma. Tudo estava perdido, não havia mais nada nessa vila, até que uma senhorinha começou a fazer um pão com ovo frito. Ai, que delícia, que fome! Tanta coisa gostosa. Está gerando muito movimento, gerando muito turismo, uma rota de bike que passa ali com muita frequência e está fazendo renascer aquela vila fantasma até, né? Eu tenho imagens dessa vila e tem também uma entrevista que eu fiz com a senhorinha que faz o ovo frito. O Rodrigo vai mostrar primeiro para nós as imagens, nós vamos comentar aqui, né, para explicar para o nosso amigo da 970 que nós estamos vendo, e depois nós vamos ouvir a senhorinha que faz um excelente ovo frito. Eu estou vendo aqui uma cozinheira que faz também um excelente ovo frito, que é a dona Cátia Rodrigues, né? Faz um ovo frito que é uma delícia. Ai, eu tô com vontade e com saudade desse ovo aí. Mas vamos lá ver. Olha, Barbacena fica na região de Ribeirão Preto, uma reta muito grande, você passa aí por muitos canaviais, né? Por uma vegetação bem... até chegar em Barbacena, usina Barbacena. Olha para o seu aqueduto abandonado, tudo abandonado, mas assim, tem uma arquitetura bonita, é um lugar bonito. Lá está a antiga usina, está inativa, você vai ver que é um vilarejo abandonado, um lugar destinado ao fracasso, até que nós encontramos essa simpatia dessa senhora no seu barzinho. Simpática! Que está prosperando. E prosperando como? Com ovo frito. Vamos ouvir essa senhorinha, né, que está prosperando, crescendo, atraindo muitos turistas para essa vila abandonada, graças ao seu ovo frito. Da Cleide, e essa é a dona Cleide, aqui em Barbacena, região de Ribeirão Preto. Aqui é considerado o melhor pão com ovo do Brasil. Por que, dona Cleide, seu pão com ovo é considerado o melhor do Brasil?
Deve ser porque eu faço com amor, com carinho, né? Deve ser isso. E por que vem gente de todo lugar comer teu pão com ovo? Como é que isso se propagou? Isso se propagou através do ciclista, né? Os ciclistas começaram a vir e pedir o pão com ovo. De repente, virou uma tradição aqui para eles, vir e comer o pão com ovo. Dona Cleide, quantos pão com ovo a senhora faz por semana aqui? A senhora fez as contas? Não, é mais ou menos uns 300. Por semana? Por semana. O que tem de diferente seu pão com ovo? Meu pão com ovo é feito na chapa. Ah, é? Não vai óleo, não vai gordura, não vai nada. Esse é o segredo? Deve ser. Então tá bom. E quantas reportagens já fizeram com a senhora? Um monte, né? Um punhado já. Então, Barbacena, né, toda abandonada, né, uma usina completamente abandonada, um local que a gente aparenta ser uma vila abandonada, até que surgiu a Dona Cleide aí, com a sua simpatia, sem dúvida nenhuma, inventou algo novo, né? Veja, você tem que criar algo novo, diferente do que os outros fazem, né? Ou criar um jeito novo de atender. De atrair, né, o povo para ir. Com simples... uma simples invenção aí, pronto. Já como 300. São ciclistas, será que é o caminho da fé de lá? Não, né? Nada. Não tem um caminho, não. É ciclista fazendo a tua rota na montanha. E ela atendendo. Eu estou dizendo isso, estamos ressaltando isso. Vamos mostrar mais Barbacena. Eu acho que tem mais cena da vila. Eu filmei bastante lá, a vila bem abandonada, bem assim... É gostoso até de conhecer para você ver lá, Vila Becker, Walter Becker foi o fundador aí da vila. Você consegue ver a Vila Becker totalmente abandonada, né? Totalmente, não existe nada lá, é um vilarejo, poucas casas sobraram, inclusive, dessa senhora. Então, com isso, ela está conseguindo aí ressuscitar. Olha que quem está podendo ver que está de abandono, né? Uma vila fantasma. Vila Fantasma mesmo, é uma judiação. Tudo abandonado, todo esse histórico deve ter uma história interessante, podia resgatar isso aí. Mas agora vai, já, né? Às vezes o atrativo, o abandono já é o atrativo, por isso que criou-se a rota. Agora tem que tomar pequenas iniciativas, pelo menos como essa do pão com ovo. Agora, você já pensou, Suzana, quanta coisa São João poderia fazer? Eu estava imaginando aqui quanta novidade que tem, quantas senhoras fazendo, você vê, pamonha famosa aqui da nossa feira. Nós vimos lá em Casa Branca também, está investindo na pamonha. São João tem pamonhas deliciosas, maravilhosas. Muito gostosas. Eu acho assim, louvável a gastronomia, o dia que faz lá a feira gastronômica e tal. Mas a gente tem que entender o seguinte, a feira gastronômica é para nós mesmos, é uma delícia, é um lazer, a gente encontra muita gente, a gente se diverte, é muito legal, mas não tem um apelo atrativo para pessoas de fora para vir, até porque tem feira gastronômica hoje quase todas as nossas cidades aqui da nossa região, né? Isso é verdade. Então você tem que criar um mecanismo. Olha, Casa Branca, essa iniciativa de Casa Branca criou um vídeo lindíssimo, criou a Jabuticaba como um atrativo turístico, não é? Da Jabuticaba criou-se muitos produtos, né? A geleia, a gelatina, o licor, bolo de jabuticaba, doce de jabuticaba, e a Jabuticaba está levando mais gente para Casa Branca, tá certo? E como pão com ovo frito está levando muita gente lá para Barbacena para um simples pão com ovo frito. E tem a rota do turismo aí, que tem também o pessoal do morango, né? Tem a Semana do Morango, um pouco mais em outras cidades aí vizinhas, Jundiaí, aquela região. Todas as cidades estão se virando, estão se reinventando. E faz parte do roteiro, tá? Sempre, você procura turismo na região, aparece sinalizações, textos, e você realmente tem uma orientação nesse sentido. E aqui realmente está faltando. Está faltando integrar mais as cidades da região, porque você tem lá, Pinhal está fazendo um trabalho maravilhoso, hein? Quero fazer uma reportagem sobre Pinhal, um trabalho maravilhoso, com vinho, com azeite, com pousadas.
Não é? Nós temos também um trabalho maravilhoso em São José do Rio Pardo. O prefeito Márcio Zanetti lá está revolucionando a cidade de São José do Rio Pardo, com atividades no rio, despoluindo agora o Rio Pardo, com atividades, com música no rio e uma série de outras novidades aí. Andradas também está entrando no circuito. Andradas com aquele vinho já é famoso, né? Agora O pessoal tem agora... uma entrada nova de ônibus ali, vem pela Anhanguera, é fantástico. Você já tem ali toda uma... Olha lá, Espírito Santo do Pinhal, que linda, maravilhoso esse portal, né? E o que acontece lá em Andradas? Vai ter inclusive agora o Maestro Agenor. Vai ter dia 1º, de terça-feira, o Festival à noite. das Águas, né? Festival das Águas, ele vai explorar. Vai ser a Sinfonia das Águas, vai ser uma coisa maravilhosa. Nós vamos fazer uma cobertura lá para mostrar. Ó, o Davi Costa dando uma opinião muito interessante aqui. Lembrando, a nossa pedra balão é a base para muita criatividade. Mas São João está um relaxo. Afinal, nossa cidade tem setor de turismo, alguém responsável? Tem, até a Rose, uma boa moça, uma boa menina, não sei quais os apoios e as condições que ela tem lá, viu, Davi, para poder trabalhar. Mas falta criatividade, falta pensar longe, falta pensar para frente. Amanhã nós vamos mostrar, né, nós estamos vários dias aqui para mostrar uma iniciativa do senhor Alexandre Dias, né? Ah, que coincidência. Nós precisamos falar dessa praça, hein? O pessoal lá está esperando, é a Praça do Jardim Santo André. Lindo, maravilhoso e abandonado, né? Então tá difícil fazer turismo nessas condições aí. Esse é a Valdemar Junqueira Ferreira? É a pracinha lá. Pracinha do Valdemar. Do tio Valdemar, meu tio-avô. Não sei se tem o nome. Mas você vê que está completamente abandonado. Praça Valdemar Junqueira Ferreira, está correto, é isso mesmo. E você vai ver, vamos ver se nós poderíamos até parar. Não, para a imagem aí. Você veja, tinha ali um brinquedo, né, daqueles que rolam e tal. Um brinquedo quebrou já faz meses. Quase ano. E deixaram aquele. É isso que os moradores pediram para a gente falar aí. Deixaram aquele ferro ali. O ferro está, né, solto ali, já pode machucar criança. Já teve idosos. Criança que se machucou. Graças a Deus não foi grave. E graças a prefeitura tem que erguer as mãos aos céus, que não entrou com processo contra a prefeitura, porque se entrasse ganharia. Isso daí está um perigo. Está colocando a vida das crianças em risco, a saúde deles em risco, a integridade física deles em risco. Está lá, já faz meses ou anos, completamente abandonado. Vamos aqui fazer o apelo à prefeitura para cuidar desse espaço. Os moradores, nós tínhamos anunciado aí, os moradores estão cobrando da gente essa matéria, porque nós fizemos essa matéria já há 4 meses atrás, quando eu iniciei aqui, foi a primeira matéria que eu fiz, foi ouvir lá os moradores, e a gente percebe que nada aconteceu, nada. O abandono continua o mesmo, vai precisar uma criança se machucar ali, nesse ferro que está exposto, para eles poderem tomar providência, né? Totalmente mais abandonado. Um espaço, um equipamento fantástico para a criança, para o idoso, principalmente, para poder caminhar, fazer um exercício aí para as pernas, né? Principalmente o idoso, a criança para se distrair no intervalo das aulas, enfim. Tá certo. Esse parque é para isso, vamos resgatá-lo. Olha lá, aquele ferro perigoso. Olha lá, de novo, é outro, olha lá. Olha o perigo disso, gente. E ali as crianças brincam, correm, andam de bicicleta, acontece um acidente, aí não sabe por que aconteceu, não temos culpa, vocês são muito falador demais, vocês estão criticando muito, né? Estamos observando os equipamentos. A gente está mostrando hoje. Bom, nós vamos encerrando então aqui o Rotativo no Ar nessa edição, né? Vamos voltar a falar de turismo muito aqui no nosso programa, porque a gente entende que a cidade tem um forte apelo turístico que não está sendo aproveitado, apesar de a gente ter uma boa diretora de turismo muito atuando boa, aí, né? Muito trabalhadora, tal, mas bem criativa, mas precisa algo assim forte, né?
tenhamos um filão, vamos seguir aí esse exemplo que nós citamos aí de Casa Branca hoje, de Barbacena, lá em Pontal, né? Que numa coisa simples, do nada, acaba criando um atrativo turístico muito grande. Imagina essa cidade que é rica em beleza, em atrativos, em criatividade, é só canalizar, olha, isso estoura. Tá Verdade, certo? Vai estourar bastante. Você se despede? Olha, um bom final de dia, agradeço a presença de todos os ouvintes aqui da manhã, da tarde, da noite. Um bom dia e boa tarde, boa noite novamente para todos os nossos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês também. Fiquem com Deus hoje, amanhã e sempre. Até amanhã, se Deus quiser.